Aleluia. Pai, obrigado por aquilo, Pai, que o Senhor está fazendo, realizando e promovendo, Pai, no nosso meio. Pelas palavras, Pai, proféticas que foram proferidas a nosso respeito, em nome de Jesus Cristo, nenhuma delas vai cair por terra, mas todas vão se cumprir. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra garante que aquele que começou a boa obra é fiel para completar, e nós ficamos com a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Tua palavra, Pai, está acima de tudo. Tua palavra é a verdade sobre a nossa vida. E se a Tua palavra diz o que temos, o que podemos e o que somos, nós acolhemos com mansidão no nosso coração, colocamos em prática a Tua palavra e declaro em nome de Jesus, cada um desse lugar vai viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. O Teu nome, Pai, é exaltado nesse lugar. O Teu nome é exaltado nesse lugar. Na nossa boca sempre haverá palavras, Pai, de engrandecimento ao Teu nome, de louvor ao Senhor, de gratidão, Pai, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem feito, apontado, realizado no nosso meio. Seja exaltado. Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, por esse ambiente, Pai, favorável, um ambiente favorável, Pai, para o crescimento dos Teus filhos. Aleluia. Será assim, será assim. Aleluia. Será exatamente assim, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai, obrigado. Aleluia. 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 Seja exaltado. Deus é bom. Você pode dar um glória a Deus aí, gente? Deus é bom. Seja muito bem-vindo, povo mais feliz da terra. Fique à vontade, pode se assentar. Cumprimenta quem está aí do seu lado. Fala para essa pessoa que bom que você veio. Nós estamos no melhor lugar onde nós poderíamos estar. A Igreja Verbo da Vida Moreira César? Não, na presença do Pai. Esse é o melhor lugar que um homem e uma mulher de Deus pode estar, sempre na presença dEle. Amém? Eu declaro em nome de Jesus a temporada de pé frio embaixo da coberta aberta. Meu Deus, esse é o tempo em que os maridos sofrem. Eu sei, porque aquela frase, esquenta meu pé, aleluia, começou, né? Para você que não é casado ainda, espera que a sua bênção vai chegar em nome de Jesus, amém? Aleluia, Deus é bom, que você veio. O frio não pode nos parar, a chuva não pode nos parar, na verdade nada pode nos parar, em nome de Jesus, amém? Porque eu pensei, se um friozinho desse, nem sei quantos graus está fazendo hoje, mas se um friozinho desse consegue parar alguns, imaginem como seria os crentes na Rússia, né? Aí, coitado, nem fazer compra vai, mas aleluia, meu cronômetro já está andando aqui, então você está pronto? Amém? Eu creio hoje em nome de Jesus, que assim como um pai e uma mãe olha para o seu filho e começa a falar coisas a respeito do futuro dele, é isso que vai acontecer hoje. Vou falar, eu sei, inspirado pelo Espírito, até porque, vamos dar uma definição já de profecia. Sabe, se eu perguntasse para você o que é uma profecia, alguns talvez poderiam dizer, não pastor, profecia é quando alguém roda no manto, aponta o dedo para mim e diz, assim diz o Senhor. Para mim isso é profecia, mas na verdade não exatamente isso é uma profecia, eu não estou dizendo que isso não é. Mas eu gosto de uma definição de profecia que é uma expressão vocal inspirada pelo Espírito. Amém? Porque alguém pode rodar no manto, falar assim diz o Senhor e está inspirado por outra coisa. A própria Bíblia diz, Deus fala, ai dos profetas que dizem assim diz o Senhor quando não sou eu que estou falando. Então, a gente sabe que a Bíblia diz no livro de Timóteo que toda a Escritura, fala assim comigo, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito.
Amém? Então, se a Bíblia já garante que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito, uma ministração inspirada na palavra, eu sei que é Deus falando comigo. Amém? Então, recebe hoje essa palavra, essa profecia, algo inspirado pelo Espírito, porque eu sei que é Deus comunicando coisas com a gente a respeito do nosso futuro, nos preparando para aquilo que a gente vai vivenciar, porque Deus, Ele sempre antes de realizar as coisas, Ele anuncia. Na verdade, é obra do Espírito Santo isso. A Bíblia chega a dizer no livro de João que Ele está em nós para nos lembrar a respeito de todas as coisas, para anunciar as coisas que vão acontecer. Lembra quando Jesus estava com os discípulos dele, Ele dizia, vai acontecer assim, eu vou passar por um tempo ali, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ele estava sempre falando a respeito do futuro. Ele chegou a dizer, gente, tem coisas que eu gostaria de dizer hoje, mas vocês não estão preparados para ouvir, então eu vou até nesse nível. Então percebe que não é nem que Deus não queria falar a respeito do futuro, mas era o ouvinte é quem não estava preparado para receber tudo. Aleluia? Então percebe também que quando a parábola da semeadura, quando fala, a palavra é a mesma para todos, mas o que definia o resultado daquela palavra era o solo, e na verdade a gente sabe, pela explicação da parábola, que o solo ali estava falando do coração das pessoas, que iriam receber aquela palavra ou não. Está comigo? Então, a frutificação, o resultado da palavra na nossa vida, às vezes a gente transfere a responsabilidade para o pregador, quando na verdade é do ouvinte. Aleluia! A responsabilidade de acolher a palavra com mansidão no coração, colocar em prática e vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é do ouvinte. Amém. Aleluia! E mesmo um solo bom, como a Bíblia diz, que existe ainda aquele solo que acolhe bem a palavra mesmo e vai frutificar, ainda assim existe 3 níveis de frutificação da palavra, a 30, a 60 e a 100 por 1, mas eu creio em nome de Jesus que eu estou diante de um povo que vai desfrutar de algo bom, perfeito e agradável, como diz em Romanos 12:2, e vamos colher a 100 por 1. Se a Bíblia, eu não estou querendo ser ingrato com isso, mas eu estou querendo dizer que se a Bíblia garante que eu posso ter 100 por 1 de colheita, então é ali que eu vou perseguir, é ali que eu vou, porque eu não vou me contentar com menos do que Deus tem para mim. Amém? Está comigo? E como eu tenho dito nesse lugar, se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Na verdade, nós estamos até conversando com o Deus errado. Porque Deus, Ele diz assim, sintoniza na frequência correta. Ele diz, clama a mim e eu vou te responder, coisa grande, não é pequena. Se estiver pensando pequeno demais, a sintonia não é a de Deus, a sintonia é da concorrência. É a concorrência que está dizendo, não vai dar certo, vai falir, já era, essa doença chegou e você vai morrer. Mas quando Deus traz a gente para o tempo dele, para a frequência dele, Ele diz, não morrerás, antes viverás e contarás os feitos do Senhor. Existe uma provisão para você, existe vida, aquele que estava em falta passa a ter abundância, aquele que estava doente passa a ter saúde, amém? Aleluia, está preparado? Então, aleluia, eita glória, Deus é bom. A Bíblia diz assim no livro de Tiago, capítulo 1, verso 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de mudança e nem variação. Amém? A revelação da noite é que o verso 17 vem depois do verso 16, um verso pequeno, que diz, não vos enganeis, meus irmãos. Aleluia. Olha, meus amados irmãos ainda, diz, né? Aleluia. Então está falando com a igreja, é isso mesmo, né, Bel? Assim, coraçãozinho, os amados irmãos. Quando a Bíblia diz, não vos enganeis, é porque é possível a gente ser enganado, a respeito do quê? Do que ele disse no verso 17, de que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de mudança ou variação. Em outras palavras, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Como nós temos dito nesse lugar, teologia básica, Deus bom, diabo mal. Mas falou baixo, né? Eu acho que dá para a gente melhorar isso aí, se quiser. Né? Amém? Deus é bom e o diabo é? Isso aí, pronto. Teologia básica, já te dou depois, no final do curso, seu certificado de teologia básica, aleluia. Agora, interessante, já ficou claro para a gente desse texto que tudo que Deus dá é bom, amém? Está comigo? 1 Coríntios, no capítulo 3, e no verso 6 e 7, diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.
De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Você pode repetir algo comigo? Fala assim: Deus dá o crescimento. Então, se tudo que Deus dá é bom, e segundo esse texto, quem dá o crescimento é Deus, o crescimento é bom. Amém? Está comigo? Alguém que não deseja o crescimento, está desejando algo que Deus está querendo, não está desejando algo que Deus está querendo dar. Não sei nem se eu fui e voltei certo, mas você entendeu, né? Amém? Vou tentar voltar. Deus é quem dá o crescimento. Se eu não quero o crescimento, eu não estou querendo o que Deus dá, que é bom, que tudo que Deus dá é bom. Está comigo? É claro que para esse crescimento chegar, houve também o trabalho, o empenho de alguns ali. A Bíblia diz que um plantou e outro regou. Por isso é um erro a gente pensar que nós estamos na igreja fazendo algo para o Senhor e a gente começar com essa doença da comparação. Não, mas fulano faz e eu não faço, ou fulano faz melhor que eu, ou faz diferente de mim. Na verdade é assim mesmo. Uns foram chamados para fazer uma coisa e outros para outra. Aleluia. Mais uma revelação da noite. Aleluia. Olha quanta revelação está sendo hoje. Assim diz o Senhor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aleluia. Abriu a mente agora, né? Aleluia. Então, um planta, o outro rega. Para de ficar se comparando, então, porque um está plantando e você está regando, e você está colhendo. Agora, fato é, os créditos da parte de Deus serão dados a ele. Porque um planta, o outro rega, mas o crescimento vem de Deus. E se o crescimento vem de Deus, e tudo que Deus dá é bom, crescimento é bom. Amém? Nós sabemos, eu não tenho tempo para mostrar tudo, claro, que pelas Escrituras, que a igreja é o corpo de Cristo. Certo, Ronaldo? Então pronto. Se a igreja é o corpo de Cristo, a igreja, é um organismo vivo. E como organismo vivo, cresce. Tudo que é vivo, cresce. Aleluia. Uns mais, outros menos, eu sei disso. Nem todo mundo tem a mesma estatura, está tudo certo. Eu não estou dizendo que a gente precisa crescer aqui. Nossa, então a gente só vai estar satisfeito quando tiver 3.000 membros. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se é um organismo vivo, tem que crescer. Existe uma maturidade de estatura espiritual e também física que nós precisamos chegar. Amém? Bom, continua. Todo pai e mãe que se preza, ele não precisa se preocupar com o crescimento do filho. Deus dá o crescimento. Qual é a preocupação do pai e da mãe? Dar uma boa alimentação. Se ele alimenta corretamente o filho, pode saber que Deus dá o crescimento. Esse trabalho é de Deus. Não dá para o pai acelerar esse processo de crescimento. Está comigo? A Bíblia chega dizendo no livro de Mateus, no capítulo 6, para a gente parar de andar ansioso com as coisas dessa vida, porque ninguém vai conseguir acrescentar 1 centímetro na altura. Deus é quem dá esse crescimento. O nosso cuidado é com a alimentação que a gente está tendo. Se a gente se alimenta corretamente, o nosso crescimento vem. Então, se eu não estou crescendo como deveria, se eu não cheguei na estatura que eu acho que eu deveria estar, começa a olhar o que você está comendo. Aleluia. Silêncio, gente. Vocês estão... Vamos agora pensar comigo. O crescimento é bom, Deus é quem dá, está tudo certo. Mas, quando o crescimento chega, algumas coisas começam a acontecer com o crescimento, que às vezes a gente não estava acostumado, mas são necessárias. Né? A gente sabe que hoje, para quem é solteiro, é um estilo de vida que você tem, é um tanto de gasto que você tem. Você pode ir comer no restaurante japonês e gastar R$100. Se você casou, virou 200. Se você tiver um filho, então, é 300. Aleluia. Se tiver 2 filhos, cada saidinha, meu Deus do céu. Quanto custa um lanche de cada saidinha de quem é casado e tem filhos? Aleluia. Bem-vindo ao crescimento. Cada saidinha é 100 conto no mínimo, para ser barato. Amém? Eu quero crescer. Está tudo certo, você vai chegar no crescimento, mas precisa estar estruturado para isso.
Eu já vi gente que casa e depois, quando chega da diante do casamento, ela fala assim, nossa, eu não sabia que a conta de luz custava tudo isso. Aleluia! Porque estava acostumado a viver com um tipo de excelência e numa plataforma que era o pai e a mãe que produzia. E aí quando sai de casa, quando vê que agora, se eu quiser desfrutar daquele nível de excelência que o meu pai e minha mãe produzia, eu é que vou ter que produzir aquilo, porque senão eu não vou ter. Aleluia! Se você não lavar sua roupa, ela não lava sozinha. Aleluia! Por isso que eu casei. Aleluia. Ai, meu Deus! Não, brincadeira, meu Deus do céu. Te amo, aleluia. Eu estou melhorando, gente. Para. Não, para. Eu estou melhorando. Eu estou lavando louça mais vezes, aleluia. Eu vivendo a vida comum do lar. Estou sim, não vem não. Dá uma olhada assim para mim. É que é assim, você precisa entender, gente, que é assim, na minha expectativa, eu estou vendo que eu estou melhorando. É que talvez na régua dela ainda é pouco, aleluia. Mas eu consigo perceber uma mudança. Eu consigo perceber, por assim, pode ser centímetros o quanto eu avancei, mas eu já não sou mais o mesmo que ficou lá atrás, aleluia. E assim como Paulo, eu prossigo para o alvo, esqueço das coisas que para trás ficam, e prossigo para o prêmio da soberana vocação. Pode ser poucos Mary Points que eu ganho a cada prato que eu lavo, mas Mary Points estão sendo contabilizados na minha conta, amém? Aleluia! E eu não abro mão deles, de nenhum deles, aleluia. Ai, ela sorriu, glória a Deus, que benção, né? Vamos lá, volta aqui, ó, vocês ficam brincando, ó, aleluia. Com o crescimento acontecem algumas coisas, que às vezes não são tão confortáveis, mas nós precisamos aprender a lidar com esse crescimento. Abra comigo, no livro de Atos, no capítulo 2, e no verso 42 e 43, que a gente aqui ainda vai ver alguns versículos que a gente vai entender também, o que aconteceu com aquela igreja para que houvesse esse crescimento, alguns princípios, né, que precisam ser estabelecidos na igreja para que haja esse crescimento. E quando eu falo crescimento, nós vamos ver hoje, pela palavra, que não é só o crescimento em número, mas é em estrutura pessoal, campo de atuação, área de influência, amém? Está comigo? Então, Atos capítulo 2, o verso 42 e 43 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Oh, aleluia! Primeira coisa, eles perseveravam na doutrina, eles não perseveravam em outra coisa. Aleluia, está comigo? Perseverar na doutrina é perseverar na palavra. Às vezes as pessoas estão acostumadas e querem até o resultado de alguém que foi perseverante, mas não tem a mesma ousadia, perspicácia e vontade para perseverar na palavra. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina. Outra coisa, e na comunhão, no partir do pão. Esse eu sei que às vezes a gente não desiste, né? Não, pastor, eu estou perseverando no partir do pão, mas na doutrina ainda nem tanto. Mas perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia, está comigo? Então, aquilo que ainda não chegou, você já desanimou de orar? Você já acha que a oração não dá certo, eu já parei, já desisti, porque ainda não aconteceu, mas é necessário perseverança. Amém? Está comigo? Aleluia. Eu lembrei de um texto, eu vou abrir aqui. Eu acho que está lá em 1 Pedro, deixa eu achar. Quando sabe que a única maneira de agradar a Deus é pela fé. Amém? Mas até a fé, que é toda poderosa, a única maneira de agradar a Deus, ela precisa fazer associações corretas. A fé sozinha não consegue realizar tudo. Amém? Então hoje vai aqui uma receitinha rápida do bolo da fé, para que o nosso bolo da fé venha crescer e a gente venha ter resultados. Talvez uns estão com o bolo da fé como se fosse um brownie bem fininho, outros já estão assim mais fofinho, aleluia, mas é bolo, amém? Está comigo? Ai, minha fé ainda é pouca, está um bolo de pote, não tem problema, mas haverá um crescimento, amém? Estamos falando hoje sobre crescimento. O verso 3 de 2 Pedro diz assim, capítulo 1,
visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Aleluia. Olha algo que é aqui sobre perseverança. Tudo que diz respeito à vida e à piedade. Essa palavra piedade significa vida com Deus. Então, tudo que diz respeito à vida cotidiana e à vida com Deus, a piedade, já nos foram doadas. Onde que está isso que eu ainda não vi? Pelo conhecimento completo e não conhecimento parcial. Então, alguém que está satisfeito na periferia do conhecimento não vai desfrutar da totalidade do que Deus tem. Porque eu preciso fazer o rema, porque eu preciso estudar, porque eu preciso ler livro, porque a plenitude do que Deus tem está no conhecimento completo. Não está na periferia. Está comigo? Ai, pastor do céu. Espera que vai piorar. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Essa palavra diligência significa atenção, uma virtude, algo que a gente deve se atentar para aquilo. Reúna toda a vossa diligência, todo o vosso cuidado, para associar com a vossa fé, que é aquilo que agrada a Deus, algumas coisas. E aí ele começa a dizer quais são. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então perceba, quanta coisa que a gente precisa ainda melhorar. Às vezes a gente acha que a gente está andando em fé, mas sabe, ainda está faltando perseverança, ainda está faltando um pouco de conhecimento a respeito da palavra, para que a gente possa usar a fé corretamente. Amém? Está comigo? Aleluia. Reúna a diligência para fazer isso rápido. Até a fé precisa de boas associações. Verso 8. Não, já li, né? O 7, perdão. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Olha o verso 8. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando. Para aqui comigo um pouquinho. Pastor, às vezes eu me vejo muito longe desse ideal, então, de conhecimento, porque eu acho que eu conheço pouco, eu não me lembro de nenhum versículo, eu só lembro do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, oh meu Deus, e agora o que será de mim? Calma. A Bíblia diz que tem que existir e aumentar. Não fala a respeito de quantidade somente aqui. Então também, às vezes, porque eu conheço gente também, que acha que porque conhece um pouquinho das Escrituras, acha que não precisa mais estudar, acha que não precisa mais orar, não precisa mais de uma vida de consagração, porque na verdade eu já tenho um certo nível de conhecimento. Não, a Bíblia fala que todo aquele que está estagnado, seja no pouco ou seja no muito, está errado, porque essas coisas têm que existir e têm que aumentar. Então, como eu estava dizendo, eu sei que talvez para Maria, como ela está num outro nível de cuidar das coisas da casa, aquilo que eu faço ainda é pouco, mas existe e está aumentando. Por menor que seja, porque teve uma vez que eu achei que eu iria ganhar muitos Mary Points. Para quem não sabe, Mary Points é pontos Maria que eu ganho quando eu faço alguma coisa, entendeu? Teve gente que estava ali, Mary Points, o que é isso? Mary Points é o que eu ganho, assim como o Marco ganha Malu Points, né? Assim como o Ronaldo ganha Eliette Points, e aí assim você faz, aí o Jô ganha Isabel Points, e aí vai, tá bem? Tá entendendo? Então, eu achei que eu iria ganhar muitos Mary Points quando ela saiu de casa e me deixou a incumbência da louça. Ela disse assim para mim, homem, você precisa entender uma coisa, mulher. Primeira coisa que você precisa entender, ele vai ouvir 15% do que você está falando. Tá bom? Existe uma pesquisa que diz que homem escuta 15% do que a mulher diz. Pesquisa, diz. Não sou eu que estou falando, não adianta ficar bravo comigo. E diz que ainda desse 15%, 5% ele entende. Então, se o seu homem ainda não está te ouvindo, então é só falar mais um pouco, que pode ser que aqueles 10 entrem já
Na esfera do outro 5, amém? E eu me lembro que ela deu a instrução correta: lava o que está na pia. O que era para lavar? O que estava na pia. Quando ela chegou em casa, tudo que estava na pia estava lavado. E ela me perguntou: e as panelas? Estava na pia? Eu sou obediente à instrução. Ó, aleluia, entendeu? Está comigo? Então eu sei, talvez eu tenha falhado e não vi as panelas, né, em cima do fogão, mas pelo menos se moveu alguma coisa. Eu sei que talvez alguns pensem: eu ainda estou longe do conhecimento pleno e completo, mas a Bíblia chega a dizer que tem que existir e tem que aumentar. Então não se culpe pela quantidade hoje, mas se culpe pela estagnação e não haver vontade de crescer. É aí que está o problema. Entende? Não estamos aqui falando da quantidade, quem conhece mais, quem conhece melhor do que o outro que conhece menos. Não é isso que eu estou dizendo, porque às vezes o cara conhece muito, mas já decidiu parar, ele está numa condição inferior de quem conhece muito pouco, está decidido a chegar ao completo, porque dia a dia ele cresce. Amém? Está comigo? Então pronto. Por isso, volta lá para Atos 2, 42 e 43, diz que eles perseveravam nessas coisas. Se a gente quiser resultados na nossa vida, nós vamos precisar perseverar em algumas coisas, e nesse caso, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Talvez você pense: por que todo do culto de ceia tem que fazer o café da comunhão? Porque é isso, tem que perseverar no partir do pão e na comunhão. Continua o texto. Em cada alma havia temor. Oh, aleluia! Eu gostei disso também, porque assim não deixa a responsabilidade só com o pastor. Diz que em cada alma havia temor. Em todos daquela comunidade, todo mundo tinha um temor pelo Senhor. Está comigo? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Pula lá para o verso 46 e 47, diz assim: diariamente perseveravam. Oh, aleluia, olha aí de novo perseverança. Unânimes, ou seja, todos eles. Onde? No templo. Eu nem vou entrar aqui no quesito, que aqui não tinha culto só na quinta e no domingo, não, gente. Perseveravam unânimes, ou seja, ninguém faltava, ia todo mundo, todos os dias para o culto. Aleluia, olha aí que coisa. Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando, o versículo aí da Aline, né, com a simpatia de todo o povo. Aleluia, olha que coisa boa. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha aí, Deus então podia acrescentar naquele povo, porque existiam princípios que eram feitos todos os dias, para que o acréscimo pudesse chegar. Eu não sei quantos ml cabe nesse copo aqui, 500 talvez, 300, 400, não sei, mas vamos colocar 500 ml, meio litro. Você concorda comigo que se eu exercer a minha fé poderosa, aleluia, e declarar que vai caber 1 litro aqui dentro, não vai caber? Não adianta. Você pode orar, se esgoelar de orar, cabe 500 ml, ou meio litro, é isso que vai caber nesse copo. Às vezes a nossa mentalidade está assim, a gente ora por crescimento, deseja o mais de Deus, mas nós não damos a Ele a condição para que Ele possa derramar mais dEle em nós. Estamos limitados, porque não cumprimos esses princípios, não perseveramos, por exemplo, na doutrina. Eu oro e desejo mais, mas eu não sou nem perseverante àquilo que está na minha mão. Aleluia! Quantos estão entendendo alguma coisa? Quinta-feira não é café com leite também, amém? Você crê nisso? Aleluia! Atos no capítulo 9, no verso 31, diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia,
Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Olha aí de novo, Deus acrescentando, lembra? Deus é quem dá o crescimento, é a vontade de Deus que cresça, é a vontade de Deus que aumente. Mas precisa-se que esses princípios sejam cumpridos, para que Ele possa contar com a gente. Está comigo? Aleluia. Então vamos continuar. Como eu estava dizendo, quando a gente cresce, acontecem algumas coisas que são, lógico, favoráveis. 18 anos, aleluia, você pode tirar a carta, olha que coisa boa. Né? Quem aqui está crendo para tirar a carta? Aqui levanta a mão para me saber. Eita, isso aí, ó. E quando você tirar a carta, vai chegar até outro carro, em nome de Jesus. Amém? Escuta isso. Falando inspirado pelo Espírito. Você tirou a carta, o carro chega. Aleluia. Para que a gente não ande errado com a lei dos homens. Como a gente quer que Deus abençoe algo que está fora da lei? Amém? Nós estamos em um bom ambiente. Um ambiente favorável para que o crescimento aconteça. Amém? Está comigo? E nós estamos agora, hoje mesmo, alinhando as coisas para que a gente possa favorecer o Espírito Santo para derramar esse crescimento na vida de cada um de vocês. Quando eu falo de crescimento, eu não estou falando só da igreja como estrutura ou como corpo de Cristo, mas eu estou falando da sua vida pessoal. Carros, casas e coisas estão sendo liberadas para o crescimento. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Foi dito a nosso respeito em 2018 que nós seríamos conhecidos como a Igreja dos Milagres. Aleluia. E como a gente ora, nenhuma palavra que foi dita a nosso respeito vai cair por terra, sem que aconteça. Isaías 55 diz que toda palavra que sai da minha boca, ela realiza, prospera, tem bom êxito naquilo que ela foi enviada. Ela não volta vazia. Ela só está indo, procurando o material para ela poder trabalhar, e se ela não encontra a condição do crescimento, ela tem que voltar sem realizar, porque não é culpa da palavra que foi lançada, mas do solo que não tinha a condição. A semente, por melhor que seja, se ela é jogada no concreto, ela se perde. Somos nós que determinamos o solo do nosso coração como vai estar. E o solo, por mais duro que esteja, precisa ser rasgado, trabalhado para que a semente atinja a profundidade que ela precisa para crescer. E rasgar o solo do coração, às vezes dói, às vezes é deixar algumas crenças passadas de lado, para começar a crer corretamente na palavra. Não, pastor, mas eu aprendi assim, e está funcionando? Se não está, que tal agora crer do jeito que tem que ser? Eu não estou bravo, estou só, aleluia, amém? Atos no capítulo 6, no verso 1, deixa eu olhar o cronômetro aqui, Jesus amado, corre. Diz assim, algo que aconteceu com o crescimento. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, fala assim comigo, discípulos. O que são discípulos? Discípulos não são aquelas pessoas que dão trabalho, discípulos não são aquelas pessoas que são meramente membros, que são aqueles visitantes, mas são aqueles que estão disponíveis. Essa palavra discípulo, ela significa aprendiz, aluno, e não somente aluno, mas um aluno disposto a dar prosseguimento ao trabalho do seu mestre. Então, multiplicaram-se, cresceram o número dos discípulos. Está comigo? E o que aconteceu com essa multiplicação de gente lá? E gente boa, Ronaldo, pensa. Pensa uma igreja boa. Que não era a igreja igual a de Gideão, que tinha 30 e poucos mil, mas 22 mil era covarde. Era discípulo, gente que estava disposto a pegar junto e dar prosseguimento ao trabalho do mestre. Que igreja top. Mas que não poupou aquela igreja de reclamações e de coisas que trouxeram junto com o crescimento. Está comigo? Multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Fala assim comigo, helenistas. Nós já vamos entender o porquê. Contra os hebreus,
porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Primeira coisa, já começou a haver aqui uma divisão. 1 Coríntios 1,10 diz que não é bom que a gente tenha duas visões. Rogo-vos, pois, irmãos, que todos tenham a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Já começou aqui, se é um corpo, é o corpo de Cristo, se é uma igreja, já começou aqui, helenista e hebreus. Então é como se fosse aqui, Moreira César e Roseira. Então agora, Roseira, o pastor dá mais atenção para Roseira e menos atenção para Moreira. Não, o pastor fala mais com o pessoal de Moreira e fala menos com o pessoal de Roseira. Né? Eu não estou dizendo que isso acontece, mas eu estou só dando um exemplo aqui para que a gente viesse a entender o que estava acontecendo aqui. Todos partem do mesmo corpo, mas houve já ali, onde que estava essa divisão? Na murmuração. Percebe que a murmuração, o descontentamento, trouxe ali essa divisão, porque até então era igreja, todo mundo junto. A partir do momento que entrou murmuração, descontentamento, já houve separação, helenista e hebreu. Vocês estão entendendo alguma coisa? Então continua. Percebe? Houve crescimento. Deus é quem dá o crescimento, não é isso? Toda boa dádiva vem de Deus. E o crescimento é Ele quem dá. Então, se houve crescimento, crescimento é bom, porque foi Deus é quem deu o crescimento. Mas agora a diferença é como nós vamos aprender a lidar com esse crescimento. Se a gente não aprender a lidar com o crescimento, aquilo que Deus dá, que é bom, pode vir a se tornar um problema. Pode ver, tem gente que se der muito dinheiro para ele, o dinheiro não vai ser solução, vai ser problema para ele, não vai conseguir dormir. Ou então pode ser que ele entre em mais dívida do que tinha quando não tinha dinheiro. Pode ver as estatísticas de quem ganhou na loteria. Se eu não me engano, mais de 80% voltou a ser, não pobre do jeito que era, mas mais pobre do que já foi. Então percebe que a solução ali não era dinheiro, mas era aprender a administrar o crescimento. Aleluia. Eu não sei como está você, mas eu estou gostando, estou aprendendo. Então o que acontece? Houve murmuração. E aí que foram reclamar? O pastor, lógico. Eu não estou dizendo que acontece isso aqui, gente, eu só estou falando, tá bom? Estou pregando a palavra, mas, né? Mas está certo, tem que reclamar para o pastor mesmo. Reclamar não, reclamação é murmuração, tem que falar, amém? Aleluia? Falar, aleluia? Pastor, né? Calma, aleluia. Não, vamos responder igual os apóstolos responderam, amém? Uma das coisas que a gente precisa entender aqui, no verso 2, é que os apóstolos não tinham todas as respostas. Mas a palavra tem. Por isso cresceram, porque perseveravam na doutrina ou na palavra. Está comigo? Fala assim comigo, a palavra é a resposta? Romanos 1,16, o que diz? Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, não é isso? Bota aí para mim, por favor, Marcelo. Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho. Não, aqui está 11. Depois um a mais, é um só, um só. Pois não me envergonho do evangelho. O evangelho é o quê? A palavra. O evangelho significa boas novas. Paulo chega a dizer, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. O evangelho é o próprio Deus. Porque a palavra é o próprio Deus. A Bíblia chega a dizer que a palavra, o verbo, se fez carne. Então, a Bíblia é o próprio Deus. Por isso eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho, a palavra, é o poder de Deus. Então, quando chegou essa notícia para os apóstolos, e agora? Quem poderá nos ajudar? Como que vai ser? O que a gente vai fazer? A resposta no verso 2 de Atos 6 diz, então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus. Em outras palavras, eles não responderam, eles não deram uma resposta do problema no verso 2. Eles não deram o resultado do que aconteceria do problema no verso 2. A única coisa que eles disseram no verso 2 foi,
nós não vamos abandonar a palavra. Eu não estou negando a existência de um problema, eu posso até não saber o que fazer ainda, mas uma coisa eu sei, eu não vou abandonar a palavra para correr atrás de resolver o problema. Eu não vou abandonar a palavra para servir mesa à sua reclamação. Ou em outras palavras, eles também disseram, se tem uma coisa que eu não vou abandonar, é a palavra. Cresce igreja e pessoas porque perseveram na palavra e não no problema. Percebe o que poderia acontecer? O que acontece às vezes com muito líder? As reclamações e os problemas chegam e abandona a palavra para tentar resolver o problema. Não, então eu vou estudar menos, eu vou me consagrar menos para poder servir a mesa agora, para que elas não reclamem mais. Aleluia. Quantas vezes você já deixou, não precisa me responder, pelo amor de Deus. Você já deixou de orar ou buscar respostas na palavra para resolver um problema e não deu certo? Quando a resposta está na palavra. Você pode pensar, não pastor, mas ali é a instituição dos diáconos. Eu sei disso, eu vou ler o verso 3. Mas o que eu quero dizer, que até essa instituição dos diáconos precisava ser inspirada pela palavra, porque às vezes a gente até faz o que é correto, mas não faz da maneira certa, porque eles poderiam instituir diáconos ali, para resolver o problema e servir as mesas, mas escolher pessoas erradas. E onde estaria a resposta de quem seriam, e não somente como fariam e onde fariam, mas quem seriam? Estaria na palavra, na inspiração do Espírito. Porque percebe, eles estavam reclamando porque não estavam servindo as mesas, tinha algumas viúvas que estão sendo esquecidas. Então é fácil, é só, se botasse os apóstolos para servir as mesas, sim, talvez suprisse a falta daquelas viúvas helenistas por algum tempo, mas os apóstolos não poderiam abandonar a palavra. Então percebe que não era só servir, mas é quem vai servir. Por isso que cada um na igreja está sendo colocado no seu devido lugar. Por isso um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então se eu estou num lugar na igreja, não fico olhando para o outro que está em outro, porque o outro está em outro, fazendo outra coisa. E nós juntos no mesmo time estamos promovendo o que Deus vai dar, o crescimento. E eu estou crendo que alguém ali que está vendo de cima, está sendo inspirado por Deus para colocar cada um no seu devido lugar. E a gente pode ver, não vai dar tempo de ver tudo, claro, mas mesmo essas peças que foram colocadas em algum lugar, em algum tempo, pode ser que elas sejam mexidas. O próprio Filipe, por exemplo, começou como diácono, mas era um evangelista, e lá na frente, no livro de Atos, ele entra no chamado dele e realiza grandes coisas. Quantos estão entendendo alguma coisa aqui hoje? Agora, vou continuar, vou ler o verso 3. Então, porque os apóstolos não abandonaram a palavra, e aí sim pôde vir essa inspiração pelo Espírito correta da instituição dos diáconos. E aí vem o verso 3, diz: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Aleluia. Então a resposta daquele povo estava onde? No próprio povo. Eu pedi para que vocês repetissem essa palavra, helenistas, por quê? A gente sabe que é cultura isso, né? Dependendo do nome da pessoa, algumas regiões do nosso país, que é grande, ele tem alguns nomes que às vezes são assim, característicos de certas regiões. Amém? A gente viu no Nordeste lá esses dias, a gente vê que tem alguns nomes que a gente vê que eu não estou acostumado a ver aqui, mas toda vez que eu pegava o Uber, eu perguntava para a pessoa como é seu nome. Aí ele falava uns nomes que não era comum aqui na nossa região sudeste. Está comigo? Então, às vezes, até o nome que a pessoa tem já é uma característica da região que ela é. Alguns estudiosos acreditam que esses nomes dos diáconos, vamos colocar os nomes dele lá para você ver. Não vai dar tempo, corre, depois você olha lá. Tem lá, Estevão, Filipe e tal, tá bom, eu preciso ganhar tempo aqui, porque o tempo está correndo. Essas pessoas, pelos nomes que eles tinham, eles eram também helenistas. Justamente do mesmo grupo
que estava vindo aquela reclamação. Isso significa o quê? Que às vezes a gente está reclamando de algo, que a gente mesmo é a resposta. Aleluia. Está comigo? Aleluia. Eu gosto de que o Rosana Lira disse uma vez, que ela disse que uma vez estava numa igreja e a pessoa viu assim, nossa, ninguém está vendo aquela sujeira, tem ali uma teia de aranha ali no teto. Aí ela disse, então pega a vassoura e limpa. Aleluia. Porque ninguém mostra a sujeira para quem não tem a vassoura. Talvez você esteja vendo coisas que você é a resposta de oração dessa igreja. Você é a resposta desse povo. Você carrega algo que outros não têm. Então, a pessoa, quando é colocada em movimento, ela vai sanar uma necessidade que há muito tempo vinha tendo. Está entendendo? Então, houve murmuração dos helenistas. Os apóstolos não abandonaram a palavra, inspirados pelo Espírito, porque não abandonaram a palavra, tiveram a direção de levantar homens, e lembra, não eram qualquer homens. O critério de escolha desses diáconos, o critério de escolha desses homens, não eram pelo fato de eles serem helenistas, mas era cheios de sabedoria, e cheios do Espírito. Está comigo? Mas ainda eram do mesmo povo lá. Agora, o que é interessante, o livro de Atos, no capítulo 6, quando fala mesmo desses diáconos, né, que foram instituídos. Ô Marcelo, pode botar o violão aí para mim, que eu já estou encerrando mesmo, de verdade. Eu achei que eu ia conseguir ir muito mais para frente, mas não vou não, já são aqui, ó. Que horas são aqui? 9 horas já, meu Deus do céu. No capítulo 6 de Atos, continuando ali no verso 8, chega a dizer assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aleluia. Estevão, um diácono. A Bíblia diz que o púlpito dele, para realizar milagres e prodígios, não era esse da igreja, mas era o meio do povo. Então não fique esperando para realizar prodígios e sinais o dia que você estiver aqui em cima com o microfone na mão. Deus pode estar querendo te usar aí mesmo, no lugar onde Ele te colocou. Às vezes a gente fica pensando, não, eu preciso de uma oportunidade. Parabéns, a oportunidade foi dada. Qual? Às vezes é a sexta-feira a limpeza. Quando sabe que pode vir alguém doente junto com você, e você, porque pegou naquela vassoura ungido e veio feliz, com um sorriso no rosto, fala, recebe cura aí, meu irmão, e a pessoa sai curada de uma doença que seria incurável. Ah, não, mas eu só quero usar quando a câmera estiver ligada e o dia que a Amanda não vier. Deus não está preso ao microfone nem à câmera, muito menos a um canal de YouTube. Deus está preso à sua palavra. É aquele que não abandona a palavra que vai realizar grandes coisas. Quantos aqui estão disponíveis para não abandonar a palavra? Então pronto, você já é um candidato a sinais e prodígios, pela disponibilidade e disposição e empenho de não abandonar a palavra. Aleluia. Oh, aleluia. Eu estou gostando. Fato é que a gente não deve crescer só pelas palavras diz isso, né? Não estou falando só crescer em número, mas eu estou dizendo que crescer em número é a vontade de Deus. Mas Deus espera que a gente cresça mais somente que número. 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 18, diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Eu não tenho tempo aqui de falar, claro, eu sei disso. A gente sabe, algumas definições de graça diz, o que é graça? Graça é favor imerecido, beleza, eu sei disso, está tudo certo. Mas eu sempre falo nesse lugar também, e eu gosto dessa definição. Graça também é uma das definições. Habilidade, fala assim comigo, habilidade. Graça, então, não é só favor merecido. Graça também é habilidade. Habilidade para quê? Para produzir resultado. Produzir resultado onde? Onde eu não consigo sozinho. É por isso que você precisa da graça.
Porque se você tivesse condição de produzir o resultado sozinho, você não precisaria da graça. Lógico. Então, graça é uma habilidade de produzir resultados onde não consegue sozinho. E a Bíblia chega a dizer: cresça na graça. Não se acomode na esfera de atuação e no campo de influência que você está. Hoje, em nome de Jesus, a sua esfera de atuação, o seu campo de influência começa a crescer nessa igreja e também nessa cidade e nessa região. Porque sabe, aquilo que você fazia antes, que você não conseguia, hoje talvez você já opere com uma certa facilidade, porque se acostumou com algumas coisas que no começo parecia impossível e difícil. Mas hoje, porque se acostumou, aí às vezes não está ousado o suficiente para crescer na graça. O que é isso? Ser colocado em uma outra posição e Deus contar de novo com você a sua humildade para Ele poder dizer: você não sabe, mas eu te ensino. Aleluia. Quantos estão entendendo alguma coisa? Eu me lembro uma frase que foi da Cris, quando ela começou a fazer os cartazes aqui da igreja, né? A gente lembra que nem era tão assim bonito, né? Aleluia, mas melhorou, né, Cris? Graças a Deus, aleluia. E aí ela disse uma frase que, lá no grupo da mídia, que ela disse assim: estamos melhorando, né, nos cartazes, aquela coisa. Ela disse assim: formada na faculdade da graça. Aleluia. O que a graça pode fazer? A graça pode trazer resultados que às vezes nenhum diploma traz. Aleluia. E a Bíblia chega a orientar, Ronaldo, para a gente crescer na graça. Então percebe que é Deus quem dá o crescimento? Então crescimento não é só em número, mas é também em disponibilidade de ser útil na graça de Deus para poder estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa da maneira certa. E no tempo certo ainda. Quantos estão entendendo alguma coisa? 1 Timóteo 2,4 chega a dizer assim, de novo, Deus, a proposta dele, o desejo dele por esse crescimento, diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Deus então deseja que todo mundo seja salvo. Aqui já diz, todo mundo que está indo para o inferno hoje não é a vontade de Deus. Deus deseja que todos sejam salvos. Mas não é só salvação. Não se acomode. E quando eu digo somente, eu não estou inferiorizando a salvação. Eu estou dizendo que existe mais do que isso. Porque pensa, alguém que está nessa terra, aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, tem o nome escrito no livro da vida, está tudo bem, mas a ideia de Deus, se o acesso à plenitude do que Ele tem para a gente viver nessa terra está no pleno conhecimento, Ele não deseja só que a gente receba a salvação para um dia morar no céu e sofra nessa terra, mas a ideia dele é que a gente receba a salvação para um dia morar com Ele no céu e desfrute dessa jornada em vida de plenitude. E essa plenitude está onde? Esse acesso dessa plenitude está onde? No conhecimento completo. Aleluia. Quantos estão entendendo? Sabe, eu gosto de lembrar que existe a vontade de Deus para a nossa vida. Mas existem algumas vontades que não mudam. Algumas verdades de Deus, elas não vão mudar. Por exemplo, céu e inferno. Você acreditando ou não, quando morrer, você vai morar ou lá embaixo ou lá em cima. Amém? Não tem essa de chegar assim: não, eu não acredito no inferno. Vai pagar para ver? Vai esperar chegar lá? Aleluia. Verdades absolutas de Deus. Isso é uma verdade absoluta. Não depende da nossa crença. Céu e inferno existe. Outra verdade absoluta. A volta de Jesus. Eu não acredito. Está tudo certo. Verdade absoluta. Jesus vai voltar. Ele não precisa da nossa crença para que Ele volte. Já está estabelecido que Ele vai voltar. Verdade absoluta. Mas existem outras verdades que dependem da nossa resposta à palavra para que aconteça. Por exemplo, a gente já viu, 2 Timóteo 2,4. É a vontade de Deus que todos sejam salvos. Todos vão ser? Nem todos, porque nem todos querem.
Então, é uma verdade que Deus quer salvar todos, mas não é uma verdade que todos serão salvos. Porque daí já não depende de Deus, mas depende da resposta que a pessoa dá à palavra. É uma verdade que Deus quer que todo mundo chegue ao pleno conhecimento, mas nem todos vão chegar, porque alguns se acomodam e acham que está bom, não quero me envolver. Fala assim comigo, está na conta. Aleluia. E se está na conta, por que não está na minha mão? Gálatas 4:1 diz, coloca aí para mim, Marcelo, por favor. Eu já estou encerrando de verdade. Eu tinha um monte de coisa para falar ainda, mas deixa por aqui, porque eu estou me policiando. Aleluia. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Ou seja, está na conta, mas não acessou por causa da infantilidade. Eu vou ler na versão a mensagem, viva. Gálatas 4:1. Se você tem aí, acompanhe comigo na versão viva. Diz assim: lembrem-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande riqueza para seu filho pequeno, esta criança, até crescer, não é muito melhor do que um escravo, apesar de possuir efetivamente tudo quanto seu pai tinha. Aleluia. Porque eu ainda não tenho algumas coisas que Deus já prometeu para mim. Por causa da imaturidade. Então não é, será que Deus não quer me dar? Não é que Ele não quer, lindão, é que Ele não pode ainda. Então já não está mais com quem não está querendo dar. Tanto está querendo dar que está até pronto, está até embrulhado. Sou eu que não dou condição para Ele entregar. Porque aquilo que seria bênção, se vier hoje, se torna maldição. E Deus é bom. Com ela, a bênção, não vem desgosto. Essa palavra desgosto também dá a ideia de trabalho forçado. A bênção de Deus é que vai promover. Não precisa ficar fazendo tanta força para conseguir. Às vezes, o que a gente quer tanto conseguir, que a gente fica colocando tanta força, está ali no crescimento. De não abandonar a palavra. Não é razoável que eu abandone a palavra. Aí entra no que Jesus disse, em Mateus 6:25. Não fique preocupado com um monte de coisa. Tem um monte de gente correndo atrás, trabalhando para um monte de coisa. Se você buscar o reino em primeiro lugar, tudo isso vai ser acrescentado. Só vai chegar onde? Só está buscando no lugar errado. Às vezes a pessoa, ela está enviando currículo para todo lugar, mas ela não enviou para um ainda. Aleluia. O dia que enviar o currículo nesse lugar, você é chamado. Quantos estão entendendo alguma coisa? Aleluia. Nós estamos em uma estação chamada crescimento. Mas o crescimento ele só vem para quem é comprometido e tem responsabilidade. Está comigo? Não vai dar tempo de eu falar tudo aqui, mas eu poderia te dar, e depois tem mais textos, deixa para outros dias. Princípios para o crescimento: consagração, compromisso e correção. Quer crescer? Se prepare, vai ser corrigido. Não existe crescimento sem correção, gente. A Bíblia chega a dizer, Ronaldo, que nos últimos dias as pessoas vão procurar os seus próprios mestres que concordem com ela nas coisas. Você não deve procurar uma igreja que vai passar a mão no seu pecado de estimação. Você deve procurar uma igreja que vai pregar a palavra e vai falar a verdade para você. Mesmo que essa igreja tire você de uma etapa que poderia estar servindo, mas te coloca em um lugar, aleluia, de aprendizado, que aquele lugar não é ruim, mas aquele lugar é uma plataforma de promoção. E essa plataforma, essa estação de crescimento para a nossa vida, ela fala de conserto, segurança, confronto e lançamento.
Então essa plataforma que nós operamos hoje, ela precisa mesmo me confrontar para depois me lançar. Não existe lançamento sem os ajustes corretos. Imagina quanta manutenção um avião passa para decolar. E as manutenções do avião para decolar não são corretivas. O que é isso? Manutenção corretiva. Conserta quando estraga. Não. A manutenção do avião para decolar é manutenção preventiva. É para não dar defeito. Então, pastor, você falou um monte de coisa que está acontecendo aqui. Não, nada está acontecendo aqui. Ninguém reclama de nada para mim. Aleluia. Oh, aleluia. Eu estou diante do povo mais feliz da terra. Generoso, liberal, provido. Amém? Aleluia. Eu sou da fé, aleluia. Eu tenho o que eu digo. Aleluia. João no capítulo 15, chega a dizer que Deus, como um bom agricultor, Ele sabe onde te planta, e chega a dizer que precisa de poda para o crescimento, para que dê mais fruto ainda. Então, às vezes a gente pensa, não, eu estou sendo podado, então Ele não quer o meu crescimento. Pelo contrário, essa poda veio justamente para você frutificar mais. Essa poda vem justamente para que a gente possa alinhar as coisas para decolar voos altos. Que já ouviu a frase, né? Foguete não tem ré. Amém? Moreira César também não. Amém? Não vou engatar ré. Aleluia. Mas vou colocar outra marcha e vou acelerar. Então, não estou contente mais só com essa reforma que foi feita aqui, não. Ainda vamos terminar a pintura desse galpão. Ainda vamos ter o telhado aqui da lateral. Já estou falando aqui com os engenheiros da obra, vamos já começar a concretar lá no fundo para que a gente possa usar mais desse terreno que a gente tem aí. Não estamos satisfeitos com o que já está. E quando eu falo isso, eu não estou sendo ingrato. Somos gratos a Deus por ter chego até aqui. Mas se existe colheita 100 por 1, é ali que nós vamos estar. Eu me lembro quando o Marcelo falou uma vez que ele trocou o câmbio do carro, e aí, era do Fiat Uno, né, Marcelo? Acho que era esse ou não, ele colocou um câmbio que ele não sabia se tinha quinta marcha ou não. Então, quando ele chegou na quarta, como não tinha ali a marcação, não sabia se tinha quinta, ele disse, quer saber, vou acelerar e vou engatar a quinta para ver se tem. Quando sabe que deu certo? Oh, aleluia! Você pode colocar de pé? A gente vai orar. Aleluia, são 9h20. Eu queria mesmo poder falar mais coisas a respeito, mas eu quero que você fique hoje com essa inspiração do Espírito e fala assim comigo, eu vou crescer, minha igreja está crescendo, e para isso, você pode colocar aquela primeira música lá, que você colocou, por favor. As ferramentas e instruções que usamos na fase passada não serão as mesmas. Ferramentas e instruções de fundação são diferentes das ferramentas de crescimento. As ferramentas que a gente usou para a construção do galpão foi uma, mas agora nós estamos ali na parte fina do negócio, aleluia. Vai chegar então agora, começa a se ver chegando coisas finas, coisas novas, porque já essa é a estação do crescimento, mas essa estação, Ronaldo, vai trazer para nós, não somente aquela força que vocês colocaram tanto aqui, agora vai começar a ser mais fácil, porque ferramentas novas para esse crescimento vai chegar em nome de Jesus. Será mais fácil agora, Ronaldo. A gente colocou muita força até aqui, mas agora sabe o que vai acontecer? Vai ser mais fácil. Agora, pelo amor de Deus, assim como uma bicicleta, quando a gente pedala, ela pega uma certa velocidade, e quando alguém para de pedalar, a bicicleta não para de uma vez. Eu só peço em nome de Jesus Cristo, se o crescimento que você está desfrutando hoje, e seja sincero diante de Deus, não precisa responder isso para mim, mas você responda isso para você mesmo diante de Deus. Se o crescimento que você está desfrutando hoje é fruto de pedaladas passadas, comece a pedalar exatamente hoje, para que não fique pesado quando a bicicleta parar. Aleluia, está comigo? Porque se a gente continua a pedalar
antes da bicicleta parar, ela não cai e fica mais leve. E em nome de Jesus vai ser mais leve a partir de agora, para essa etapa do crescimento. Outros ar-condicionados vão ser colocados, o telhado da lateral vai ser feito, a construção no fundo vai ser feita, mais banheiros vão ser colocados, mais pessoas serão colocadas em movimento, e em nome de Jesus serão trabalhadores. Pai, envia para esse lugar os trabalhadores. Eu oro ao responsável pela ceifa, o responsável dessa seara, envia os trabalhadores, qualifica o que já temos, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela qualificação dos teus filhos. Eu oro, Pai, por corações e mentes disponíveis, alinhados com o propósito, corretos no lugar certo, em nome de Jesus Cristo. E todos aqueles, Pai, que estão aqui, não vão passar necessidade. O que eu tenho orado nesse lugar, Pai, vai ser assim: não haverá inválido, não haverá doente, não vai haver nenhum necessitado. Aleluia. Obrigado, Pai, pela unção que despedaça todo jugo, a unção que favorece, a unção que habilita. Obrigado, Pai. Pode parecer muita coisa e muito longe para alguns, mas Deus trabalha desse jeito. Ele fala antes de acontecer, e se Ele já está anunciando um crescimento, esse crescimento vai começar a chegar na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Eu oro por promoção no seu trabalho, eu oro por crescimento em nome de Jesus Cristo. Sua geladeira não vai mais ficar vazia, sua garagem não vai mais ficar vazia, seu nome vai ser limpo, provisão vai chegar, as contas serão pagas, as coisas vão acontecer. Eu não vou ficar doente, eu não vou ver ninguém doente nesse lugar, em nome de Jesus. Eu amaldiçoo você, câncer, eu amaldiçoo você, caroço, eu amaldiçoo você, sintomas negativos, e declaro em nome de Jesus: vai embora, vai embora, aleluia. Eu te graças, Senhor. Jesus vai levar os créditos desse lugar. Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Obrigado, Pai. Obrigado por essa estação de crescimento. Obrigado por essa estação, Pai, que hoje parece loucura para muitos, mas eu sei que no passado nós já estivemos aqui e falamos do que vivemos hoje, e naquele tempo parecia loucura. Hoje não é diferente, mas vai acontecer exatamente como nós estamos falando hoje. Um dia no passado nós falamos exatamente o que estamos vivendo hoje, então amanhã nós vamos viver exatamente o que estamos falando hoje. Obrigado, Pai, pela unção, Pai, que promove, pela unção, Pai, que facilita. Obrigado pela unção que despedaça todo jugo. A unção é pessoas improváveis fazendo coisas impossíveis. É isso que acontece hoje, com pessoas improváveis fazendo coisas impossíveis. Aleluia, aleluia.
Você foi abençoado? Em nome de Jesus. O que nós vamos fazer agora? Vamos dizimar e ofertar. Amém? Se você precisa de um envelope, pode levantar a sua mão. As meninas vão aí passar. Você tem ali no fundo a maquininha de cartão para poder fazer isso. Você tem a opção de fazer isso pelo Pix também, porque se está chegando crescimento, eu sei que você não vai carregar tanto dinheiro assim no bolso, em nome de Jesus, né? Eu só peço que se você fizer isso via Pix, você envie o comprovante aqui para a Luciana, para que a gente possa saber que esses recursos são aqui para Moreira César. E como você pode ver, todos os recursos, né, que são recolhidos nesse lugar estão sendo investidos no próprio lugar. Se prepara que nós vamos mesmo partir para cima da continuação dessa obra ali no fundo, construir mais banheiros e mais coisas, para que a gente mesmo seja beneficiado por isso. Só não abandone a palavra, só continue buscando a Deus, em nome de Jesus, tá bom? Fica com a palavra, que ela é a verdade para a nossa vida. Se você já está preparado, pode trazer para cá, e a gente só vai dar alguns recados para que a gente venha a encerrar. Aleluia. Obrigado, Bia. Quer falar o recado? Não? Aleluia. Olha só, gente, fica à vontade, pode se assentar. O simpósio sobre o Ministério de Socorros, né, é um tempo que a gente tem lá com a supervisão do Ministério Verbo da Vida na região sudeste. Acontece no dia 27/7. E eu encorajo você aí, quem já foi sabe o quão maravilhoso é passar o dia naquele lugar. Todas as igrejas dessa região sudeste vão estar ali. Então é um tempo maravilhoso e lógico, tem uma inscrição a ser feita. A inscrição a gente vai colocar no link do grupo da igreja lá para que você possa fazer. Eu só preciso que a gente venha a acelerar isso, quem vai mesmo, porque a gente estava vendo uma van, né, para que a gente pudesse ir. E aí a Bel viu uma van bem legal, né, Bel? Uma van top, ar-condicionado, banquinho da hora. Já que vai ver coisa boa, né? Em nome de Jesus. Então, para que a gente possa até se organizar a respeito desse dia, se a gente vai de van, ou, dependendo do número de pessoas, a gente divide nos carros. Agora, se for de van, a gente já sabe, né? Teve gente que estava prometendo levar coxinha, levar um monte de coisa lá dentro, né? Imagina a festa que é, aleluia. Tá bom? E a gente vai se falando então. O batismo, em nome de Jesus, não está escrito aqui, mas vai estar um sol no dia 8/6. Aquela água vai estar tão quente, em nome de Jesus, aleluia. Eu declaro isso, eu convido você, sol, venha participar, aleluia, desse batismo no dia 8/6. Você que não passou pelas águas ainda, dá o seu nome ali, para que a gente possa providenciar isso. No domingo agora, a gente vai dar a data exata de o dia que vai acontecer e maiores detalhes do nosso culto de casais. Será o primeiro culto de casais nesse lugar. E aí, a gente vai dar os maiores detalhes no domingo, tá bom, gente? Porque a gente vai definir algumas coisas aí, o que vai acontecer e como vai ser. Mas eu sei que vai ser num sábado isso. Domingo, então, fortalecendo a visão, que vai ser o culto de ceia lá em Guará, né? O café da comunhão lá é às 8 da manhã. Você é nosso convidado, se quiser participar do café da comunhão às 8 da manhã. E depois o culto às 9 da manhã, fortalecendo a visão. Todo mundo sempre está super convidado. E depois a gente está de volta no culto da família, às 18 horas, aqui em Moreira César, /Roseira. Amém? Um beijo no coração. Boa, Bel, verdade. Aleluia. Bel falou. Amanhã, sexta-feira, como todas as outras sexta-feiras, acontece a nossa oração aqui no Templo Maior. Aleluia. Traga o seu... Não precisa trazer o copo com água, não. Aleluia. Tem água ali do fundo. Das 7 da manhã às 8 da manhã, você que pode dar uma passada por aqui. Eu não posso das 7, eu posso 7:30, eu posso 10 para as 8, 15 para as 9, mas venha. Vem aqui que tem um tempo de oração nesse lugar. A Bel e outras pessoas vão estar aqui. E eu encorajo você a passar aqui antes de ir para o seu trabalho ou fazer as coisas que você ia fazer e ter os seus afazeres. Amém? Eu sei de que muita coisa que acontece na nossa vida nesse lugar é porque nós estamos sendo guardados em oração. Nós estamos debaixo de uma atmosfera de oração.
Até o pessoal lá em Campina Grande da sede. Eu já disse isso aqui outras vezes, mas só para que você venha saber que você está num lugar que as pessoas oram por você. Existem pessoas, às vezes, que tiram aquela semana para orar especificamente por Moreira César. Tem gente que eu não sei nem como é que chama, mas às vezes me manda mensagem lá de Campina Grande e fala assim: pastor, meu nome é fulano de tal, essa semana eu estou incumbido de orar por Moreira César, eu quero saber com o senhor as necessidades que o senhor quer que sejam apresentadas para que a gente esteja aqui orando por vocês. Olha que coisa, gente que a gente nem sabe que existe, Ronaldo, mas que está lá, guardando a nossa vida em oração, e é isso que as meninas fazem aqui toda sexta-feira de manhã, orando pela nossa vida, orando pela igreja e pela sua vida também, que faz parte dessa igreja, amém? Então, beijo no coração, não vá embora aí sem cumprimentar 500 pessoas, nos perdoe hoje que faltou cadeira, mas a gente vai providenciar no próximo culto mais cadeira, a elevação da mídia, nós vamos subir essa mídia para que as cadeiras possam ir até mais para o fundo, em nome de Jesus, amém? Fique na paz e uma excelente noite.